Você, meu amigo, você, minha amiga, minha irmã, meu irmão, que sofrem uma miséria, tem gente que destrói a sua vida por causa dessa necessidade de afirmação de glória mortal, de mortalhas gloriosas. Tem gente que acha que mais importante do que ser feliz é ser famoso. Acha que muito mais importante do que viver bem é ser reconhecido fisicamente, publicamente, popularmente. Há pessoas que, para atingirem isso, negociam a alma com o diabo, diabos diversos, em todo tipo de sedução diabólica que ofereça acesso. Tudo isso eu te darei se de 4 me servires. E aí o cara vai, né? E vai perdendo os pedaços. Para afirmar esse talento, ele perde a própria alma. Escute isso. Muita gente que para afirmar o seu talento e para encontrar um lugar de repercussão histórica ou generacional, ou para achar o caminho de alguma forma de expressão célebre, perceptível, perde a própria alma. Perde a própria alma. Enquanto eu estou falando disso, eu estou me lembrando de um monte de gente, por exemplo, do meio chamado evangélico, que eu conheci, garotos, meninos, com alguma sinceridade no coração, mas entraram numa de que tinham que se tornar pessoas conhecidas e famosas, e fizeram tudo, e se venderam a alma, e se venderam, e mudaram de opinião para lá e para cá, tornaram o caráter venal, foram largando os pedaços do ser para tentar alcançar aquele objetivo. Cantores gospel, por exemplo, a maioria deles eu conheci jovenzinhos, sinceros, antes de terem gravado, naquele tempo era cassete, nada, só cantar. Aí pronto, chega um cara que diz, rapaz, você pode faturar, e começa, daqui a pouco você encontra a pessoa 2 anos depois, ela já diz, vou cantar agora a música do meu 3º CD, não sei o que, já virou outra coisa. Aí vai ficando aquela coisa plástica, com cheiro de boneca da estrela, sabe? Vira Barbie. Vira Barbie, feio. Aí você começa a ter notícias da vendabilidade daquilo, como é que o cara começa a se tratar. E aí Deus é incorporado ao produto, e o sujeito, quando se percebe, a maioria não tem nem o direito de se perceber mais, porque já estão ganhando tanta grana em torno daquilo ali, que já estão servindo a mamon mesmo que tenham lampejos ainda do que lhes aconteceu, não tem coragem de voltar atrás. Por isso tem muitas garotas de programa que precederão a maioria dos cantores e cantoras gospel no reino dos céus, porque tiveram coragem de deixar cachês imensos de garotas de programa para servir ao evangelho. Eles não têm coragem de largar os cachês da prostituição, do canto comprado, da alma perdida deles, para servirem a Jesus com sinceridade de coração, em espírito e em verdade, como foi um dia. Um dia que eles já até esqueceram como foi. Então, vejo gente perdendo a alma, fazendo negócios para alcançar esses prêmios corruptíveis, e vão largando os pedaços. Se você estiver hoje aqui nesse estado e quiser conversar com a gente, com honestidade, olhar para trás e dizer, meu Deus, Caio, o que eu fiz? Você está falando disso, o que já não lhe foi oferecido, Caio? A mim? Já imaginou? Dá muita coisa. Você olha para trás e vê. Me é oferecido. Um ano, 2 antes de toda a campanha, sempre chega com oferta. A gente bota o senhor em rede nacional de TV, o senhor não pensa mais nisso, não pensa mais naquilo.
oferta desde que eu sou garoto. Tentam me corromper o tempo todo. Com milhões. Eu, corrompido, ia dar uma ajuda da pesada para os meus corruptores, né? Eu, a serviço da maldade, acho que seria uma contribuição satânica significativa. Nó. Calcula. Mas graças a Jesus, eu vou morrer a serviço do Cordeiro. Amém. Do Cordeiro. Amém. Não assalariado nem por prata nem por ouro, mas comprado pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, que tem me libertado dia a dia da vã corrupção que os meus pais me legaram. E esse é o privilégio, esta é a alegria. Agora, se você está vendendo a alma, perdendo o coração, você sabe nas áreas em que você entrou em estado de negociação, de barganhas destrutivas, se entregando, se relativizando, não sendo sincero. Toda insinceridade é a amputação de pedaços do ser. Toda hipocrisia produz sufocamentos de dimensões até então vivas no ser. Toda mentira contra a verdade dessensibiliza e desqualifica o nosso ser. Tudo que não é amor, verdade, vida, não é caminho para realizar o significado de nenhum ser humano na face da Terra. E aí você, ao invés de se concentrar com alegria no privilégio de ser quem você é, você se deixa corromper pela sedução e pela proposta de quem você poderia ser na percepção de terceiros, deixando para sempre de ser você, segundo Deus, e de crescer em você, segundo você poderia ser o melhor de si mesmo em Deus, para se tornar uma sombra, um ectoplasma, um holograma de uma projeção inventada por uma mercadologia de involucramentos de produtos humanos que vão se transformando em entes cada vez mais desalmados, vazios, ocos, sem sentido, angustiados, infelizes, viciados, aflitos e não sabem por quê, porque se perderam, não são quem são. Ninguém é feliz fora de si. A gente só é feliz quando cai em si e abraça a si mesmo em Deus. E não concorre com ninguém, apenas se desenvolve em espírito e em verdade, crescendo na presença de Deus. Pense nisso. Considere isso de todo o seu coração. Eu ia falar outras coisas, mas não vou mais não. Eu quero ficar aqui porque eu sinto que para algumas pessoas que queiram aproveitar, nós chegamos a um momento crucial. E quem quiser aproveitar e tratar de uma das coisas mais sérias da vida, que é essa distração do nosso ser, a sedução do self artificial, do self produzido, contra e em detrimento do eu essencial, original, que cresce e se desenvolve segundo Deus, para a glória de Deus, olhando exclusivamente para o significado do que para mim é ser um humano. O meu casamento entre a minha individualidade singular, incompartilhável, e o meu chamado para me tornar segundo o caráter, a imagem, os modos e a humanidade de Jesus. O casamento disso é que faz de mim e cria em mim
o meu eu mais belo, a minha versão mais linda e real, mais factualmente verdadeira. Agora, quando eu ando na direção de me conformar com o mundo, de me conformar com o self artificial, com o modelamento oferecido, quando eu viro manequim na passarela da idiotice, da vaidade, aí inevitavelmente minha alma vai definhando, e eu morro. Eu perco a alma. Eu ganho uma coroa corruptível em detrimento da alegria, da incorruptibilidade e do desenvolvimento do eu perene, que é o eu que é o único que pode conhecer a Deus. Porque Deus não se relaciona com o que não é verdade, por isso ele não se relaciona com esse self destituído de você, que é esse ente andante que você chama pelo seu nome, mas que você não sabe nem quem é. Deus não pode se relacionar com o que não é real. Ele não conversa com Barbies e nem com quentes. Ele lida com gente, com eus verdadeiros, sinceros. Por isso o fariseu, que era um self religioso, ele dizia para o fariseu: nunca te conheci. Ou Jesus diz que ele dirá para aquele que faz milagres sem Deus, que profetiza sem Espírito Santo e que expulsa demônios sem ser ele mesmo uma pessoa cheia do Espírito e da graça de Cristo, dirá naquele dia: eu nunca te conheci, porque você foi só um self religioso, nunca foi um eu verdadeiro, nem essencial e sincero, em espírito e em verdade, na minha presença, eu nunca te conheci. Ele não se relaciona com o seu self, ele só se relaciona com esse eu real que você fez morrer e faz morrer ao se entregar dia a dia ao casamento com o seu ectoplasma público, com o seu holograma, com o seu perfil, com a sua versão ou com as suas versões, já que você está num estado de já poder dizer: Legião é o meu nome, porque muitas são as minhas variáveis e versões. Que o Senhor nos ajude a ver como essa é a nossa desgraça. Não existe Deus para quem vive assim. Querer que haja Deus para quem existe assim é a mesma coisa que achar que qualquer manequim ali da Gucci, feitos de gesso, tem uma profunda relação com Deus, pelo comportamento deles inalterável, pela fleuma deles. É a mesma coisa que achar que Deus pode se relacionar com esse manequim que você é. Você é só um manequim, cara. E às vezes da pior qualidade, um manequim brega. Mas você não existe. Por isso que Paulo diz que você está morto em delitos e pecados. Quando você segue o fluxo desse mundo, segue o self proposto, você anda morto na terra, seguindo vaidades dos pensamentos, das construções, nesse desespero angustioso de conquistar coroas de bosta, de passar bosta na cara. Essa é a tua vontade. Se maquiar com a bosta do capeta. Aí chama isso de minha glória. Oh, meu irmão, minha irmã, que o Espírito de Deus nos ilumine e que você comece a escrever para nós. Você sabe, tem mulher que se casou assim, tem gente que escolheu a carreira assim, tem gente que se destruiu no ministério, qualquer que seja ele assim, tem gente que se prostituiu assim, tem gente que
perdeu o melhor amor da vida porque fez uma escolha baseada nesse critério. Como tem gente que conseguiu tudo o que queria, mas teve a sua alma definhada. Como diz o Salmo, concedeu-lhes o que queriam, o que desejavam, o que ambicionavam, mas fez definhar-lhes a alma. Concedeu-lhes o que queriam. Buscaram, quiseram, barganharam, trocaram, arrombaram portas, se meteram, se enfiaram, seduziram, conseguiram. Conquistaram, porém sem alma. E aí começa o processo de querer transformar coisas em alma. Já não tem alma, mas a gente sem alma falece. As emoções vão morrendo, os afetos vão se perdendo, os sentimentos vão se enfraquecendo. A gente começa a entrar em estado existencial falimentar, quando a alma morreu. Aí a gente tem que substituir isso por muito álcool, ou por pó, ou por metanfetamina, ou por sexo, ou por adrenalina, por estresse produtivo, por qualquer coisa que nos dê a sensação de estar vivo. Mas é o que a gente vai fazendo para tentar ver se cria artificialmente um substitutivo, emulativo, provocativo para a alma, para o entusiasmo, que significa ter o ânimo de Deus em si, mesmo, ter Deus em si, isso é entusiasmo. Olhando a filologia do significado da palavra, fazendo a viagem, entusiasmo é isso, é um indivíduo que tem o ânimo de Theos dentro de si, de um Deus em si. O entusiasmo da alma viva morre. Aí o cara tem que encher de outras coisas. Você já está aí com tudo que você queria, mas no processo de chegar, perdeu a alma. Aí conquistou e não tem alma para curtir. Porque ou tinha alma e não teria tudo o que ambicionava, ou para ter tudo o que ambicionava, perderia a alma. E a pessoa escolheu perder a alma nessa busca. E até quando conquista sem alma. E o pior é que são aqueles que não conquistam sem alma, porque perderam a alma no processo. Aí ficam mais amargurados ainda. É uma desgraça. E Jesus deixou isso tão claro. Foi uma das coisas que ele tornou mais óbvia no Evangelho. Quando ele disse, não se dedique a isto. Isso não é vida. Nada disso é vida. Porque o que adiantaria você ganhar, conquistar, na área em que seja do seu sonho, sucesso ou realização? Realizar, conquistar, se impor no mundo inteiro e perder o seu ser. Quando eu digo no mundo inteiro, não é que eu não estou falando com a Beyoncé, não. Estou falando é com você. Com você. É. Com você. É o teu mundo. Qualquer mundo. Pode ser. Para uma cafetina, o mundo dela é o bordel. Para um pastor lobo, o mundo dele é aquele rebanho do qual ele se serve, ao qual ele expropria. Cada um tem o seu âmbito. Cada um tem seu mundo. Mas o que adianta abraçar o mundo com as pernas? Botar tudo para dentro e perder a alma. Você entendeu?
Mas entendeu mesmo? Eu estou me alongando aqui porque eu quero que você entenda isto. Uma das perguntas mais essenciais do Evangelho é essa aí. E não há pergunta acerca do significado de ser mais importante a ser respondida do que essa. Então, por favor, abra seu coração, mesmo de verdade. Eu peço ao Senhor que nos visite agora, que nos ilumine, que nos dê discernimento, percepção, que nos faça enxergar os caminhos da nossa perdição, das nossas cobiças, dos nossos caprichos, das nossas coroas malucas que a gente busca para nos entronizarmos com elas. Tudo isso que se faz o tempo todo, glórias que se busca. Às vezes se elege o teu nome como álibi para justificar, para encobrir, para camuflar nossa soberba, nossa arrogância, nossa vaidade, nossa cobiça. E alguns dos mais cobiçosos de torpe ganância são justamente aqueles que se escondem sob o manto do teu nome para praticarem a sua exploração de maneira velada. Esses se perdem muito mais profundamente, como os satanases, que perderam a sua identidade de soberba na presença da glória de Deus. Porque em qualquer lugar eu posso virar um Satanás se o meu coração não buscar a pureza, a simplicidade, a retidão de ser em espírito e em verdade diante de Ti e da vida. Ajuda-nos a entendermos isto, que o Teu Espírito repreenda o diabo que cega o entendimento, que bota esse véu na cara dos filhos da lei para não entenderem a revelação do Evangelho da glória de Deus manifesto na cara e na face de Cristo Jesus, o nosso Senhor.